Bom dia, paz do Senhor Jesus, passando por aqui mais uma vez para juntos nós meditarmos em cima da palavra do Senhor. A palavra do Senhor ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, e nós precisamos conhecer a verdade para a verdade nos libertar. Então nós precisamos nos converter em todas as áreas. E hoje a palavra de Deus ela é muito poderosa para as nossas vidas. O Senhor nos preparou uma palavra muito especial que está lá em 2 Samuel 12, do 13 ao 21, que conta-se a história de Davi. Davi teve um relacionamento íntimo com uma mulher casada, fez aqui um ato abominável diante dos olhos de Deus, e ali ele então engravidou essa mulher e depois colocou o seu marido para ir na frente de uma guerra, e ali ele acabou morrendo. Só que tudo isso foi intencional. Então Davi fez tudo de propósito, né? Então Deus, ele tem sentença porque ele é justo, né? Ele é verdadeiro, e o sangue do inocente clama por justiça. Então a gente vê que essa mulher engravida, o marido dela morre, Davi então se casa com ela, né, para reparar ali o seu pecado, o seu erro. Só que aquela criança foi gerada ainda quando ela era mulher de Urias. Então foi gerada no pecado. E aquela criança adoeceu. A Bíblia fala que Deus feriu a criança, Deus permitiu a enfermidade. Então, Davi, ele vai falar com o profeta, e o profeta diz a ele: Deus te perdoou, só que ele vai ferir a criança. E ali ele, sabendo que a criança então passaria por uma enfermidade mortal, ele então tentou manipular a situação. E ele ficou 7 dias jogado no chão, não tomou banho, não comeu, jejuou, e ali meio que num estado de depressão, num estado de calamidade, totalmente entregue, e se preocupou muito os seus servos, que ele não queria comer, não queria tomar banho, ficou prostrado. Tudo isso era para convencer Deus de revogar a sentença de levar o menino. Então, irmãos, meditando nessa palavra, eu pude perceber como que nós, seres humanos, muitas vezes fazemos igual ou pior do que o Davi fez aqui. Ele tentou manipular a situação para favorecer a ele. Então a gente vê que muitas pessoas, às vezes, que têm depressão, que têm ansiedade, elas estão fazendo isso para chamar a atenção de alguém, ou até mesmo para ficar no centro das atenções. Então tudo isso a gente vê que o ser humano repete. A palavra de Deus fala que tudo debaixo do sol, para Deus nada é novidade. Tudo alguém já fez, tentou um dia. Então, passou 7 dias e o menino morreu. Por quê? Porque Deus, ele não é manipulado. Ele não pode ser manipulado por mim e por você. Deus é justo e verdadeiro. Ele é amor, mas também ele é justiça. Então aqui, ainda a Bíblia fala, né, que o filho da mulher de Urias. Então, ele não falou que era o filho da mulher de Davi. Ela era mulher de Urias. Então, havia pecado. E em cima de pecado, Deus não pode colocar as suas mãos e abençoar. Então, ali o menino morre. Só que o que ficou mais assim assustador diante dos olhos do servo de Davi, até diante dos meus olhos, é que Davi, depois que soube que o menino havia morrido, ele se levantou, tomou um banho, trocou as suas vestes e foi para a igreja adorar. E depois que ele adorou, ele foi para casa comer pão. Então, meus amados irmãos, o que a gente percebe? Davi, ele nunca teve no período de depressão aqui. Ele não estava com depressão, mas ele queria manipular a situação e que pedia que Deus tivesse piedade ou pena dele. Ele fez tudo isso para poder permitir que o menino ficasse vivo. Só que no seu coração ele já sabia que Deus, ele estava ali fazendo uma sentença, porque ele havia pecado. Gente, quando a gente peca, a gente sabe que a gente está no pecado. A gente sabe que está errado. Então muitas vezes a gente quer manipular a situação em nosso favor. Porque quando não acende a luz do Evangelho, ou quando a gente não está despertado ou convertido, tudo para nós é uma oportunidade de tirar proveito. Então aqui, Davi tentou manipular o coração de Deus, né? Se colocou numa posição ali de depressão, de tristeza profunda. Ainda os servos de Davi ficou até com medo de dar a notícia.
Falou, porque com certeza ele vai fazer uma loucura, ele vai se matar. Porque ele já está desse jeito, por conta do menino que está doente. Imagina se ele souber que o menino morreu. E ali, quando ele sabe que o menino morreu, ele simplesmente levanta, toma um banho, troca as suas vestes e vai para a igreja. E vai se encher de Deus. Creio que vai pedir perdão a Deus, se arrependendo, né? Porque ele viu que Deus não tem como ser manipulado, nem por mim, nem por você. Então, meus amados irmãos, eu já tentei fazer isso algumas vezes, antes de eu me converter, antes de eu buscar Jesus com todo o meu amor. Eu já tentei me auto-beneficiar com algumas situações, mas infelizmente meu menino também morreu porque não deu certo. Muitas vezes você está aí desse lado com alguma situação, às vezes quer chamar a atenção de alguém, às vezes está até ali meio que não mentindo, mas se colocando numa posição de dependência de alguém para chamar a atenção dela, ou para que ela possa voltar a sua atenção toda para você, ou até mesmo chamar a atenção de Deus. Tem muita gente que tem espírito de autopiedade. Ela quer o tempo todo que as pessoas tenham pena dela, fiquem com dó dela. Isso tudo, meus irmãos, é o mesmo que Davi fez aqui. E o menino dele morreu. Mas o menino dele morreu porque Deus é mau? Não, Deus não é mau. Porque o que Deus tem para você é muito maior. Então você que está aí do outro lado, querendo tirar proveito de alguma situação, ou até mesmo se colocar em uma situação de enfermidade, de depressão, de ansiedade, para chamar a atenção de alguém, não faça isso. Levanta, toma um banho, troca suas vestes, volta-se para Jesus, vai adorar, vai se encher de Deus, vai permitir que Deus ilumine a tua vida, a tua casa, a tua família. Não fique dependendo de pessoas, dependa de Deus. Então, no momento que Davi fez isso, o servo perguntou para Davi, por que o senhor fez isso? Até ontem o senhor estava chorando, jogado no chão, e agora o senhor tomou banho, foi para a igreja, depois comeu. E olha o que ele respondeu. Olha o que ele respondeu. Lá no 23, então, é 2 Samuel 12, 23, diz o seguinte: mas agora que o menino morreu, por que eu jejuaria? Poderia fazê-lo voltar? Jamais. Eu sim é que irei para onde ele está, mas ele não voltará para mim. Ele reconheceu que a decisão quem toma é Deus. Ele reconheceu que Deus é o Deus que faz o que Ele quer. Então, irmãos, entenda uma coisa. Nós sem Deus não somos nada, mas Deus sem nós, Ele continua sendo Deus. Então, que a gente entenda isso. Então, Davi, ele tentou manipular a situação para favorecê-lo, mesmo em cima do pecado. E depois que ele fez tudo isso, ele foi para casa, porque depois que o marido de Batseba morreu, Urias, ele casou com a Batseba, né? Ela estava grávida, tudo. Só que daí Deus não permitiu que aquele filho, que era do pecado, viesse a ficar ali com eles. Deus levou, Deus recolheu. E então ele vai para casa agradar a sua esposa. E ali novamente eles têm um relacionamento íntimo e ela engravida. E a Bíblia fala que Deus muito amou aquele menino. Por quê? Era de um relacionamento saudável. Então, muitas vezes, aqui Deus está falando de relacionamento íntimo, mas muitas vezes o menino pode ser uma outra situação, o menino que morreu, né? Pode ser uma depressão, às vezes pode ser que você tentou manipular uma situação, pode ser um trabalho, né? Pode ser às vezes um filho, né? Tem pessoas também que querem manipular a situação para que o filho volte a sua atenção toda para ela. Então, e muitas vezes não acontece. E por que não acontece? Porque Deus não permitiu. Porque o que Ele tem para você é muito maior. Às vezes pode ser até um ministério. Às vezes você está no ministério errado. E às vezes você se apega naquilo lá. E aquilo não é para você também. E às vezes você tenta fazer com que Deus ajude para que aquele ministério dê certo. Só que não é para você. Então o que acontece? O menino também morre. Porque você não consegue manipular a situação. É a vontade de Deus que prevalece. Agora, quando você está no ministério correto, Deus muito vai se agradar. Porque vai cheirar um cheiro suave diante das suas narinas.
Então nada como a gente fazer as coisas certas, andar no caminho certo, cumprir o que o Senhor nos ensinou com atitudes corretas. Porque Deus é a verdade, Deus é a verdade. Deus não habita na mentira, Deus não habita no pecado, Deus não habita nas coisas que não é certas. Então, Deus ele quer dar o melhor para você. Então, aqui Deus deu o melhor para Batseba e para Davi. Então, quando eles conceberam uma criança que estava dentro do padrão conjugal correto, Deus amou esse menino e permitiu que o menino ficasse com eles. E a gente conhece a história. Salomão, que foi o filho deles, foi o sucessor de Davi. Foi o sucessor de Davi. Então Deus quer falar com você nessa manhã. Então você que às vezes está tentando manipular uma situação, está sem tomar banho, está sem comer, está com aquele rosto de doente, está tão cansado, quer chamar a atenção de uma pessoa, quer chamar a atenção do esposo, ou o esposo quer chamar a atenção da esposa, ou você quer chamar a atenção do teu filho, do teu pastor, dos teus amigos, e você fica ali numa posição de dependência terrena, Fica ali colocando até um nome para esse período, depressão, tô com ansiedade. Irmão, lava o rosto, levanta, vai tomar um banho, troca suas roupas, vai adorar Jesus, vai para a igreja, vai procurar Deus, vai comer comida, vai alimentar este corpo. Levanta, porque você não precisa disso. Deus é um Deus que te exalta, Deus é um Deus que te cura, que te liberta, que te transforma. Então aqui, Davi ele percebeu o que eu poderia mudar se Deus já teve a sua sentença. Eu não posso mudar. Tem coisa que não adianta a gente querer fazer do nosso jeito, porque não vai mudar. Deus muitas vezes não permite que algumas coisas aconteçam na sua vida, porque Ele vê lá na frente, e a Bíblia fala que Ele não divide sua glória com ninguém. Então Ele tem prazer em trabalhar para você. Ele tem prazer que você seja uma pessoa curada, liberta, transformada, convertida, sarada. Ele tem prazer em tudo isso. Então você não tem que se permitir ficar debaixo do jugo de pessoas. Você não tem que implorar por amor. Você não tem que implorar por atenção. Deus te dá tudo isso. E se você buscar Deus, o resto Ele vai te acrescentar. Porque a palavra de Deus fala: buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Então aqui temos um exemplo muito grande, que isso que nós fazemos hoje, Davi já tentou lá atrás. E ele então entendeu que não adianta manipular a Deus com as suas atitudes. Ficar sem tomar banho, sem pentear o cabelo, jogado no chão como uma criança birrenta, tentando convencer Deus de dar alguma coisa para ele. Meus amados irmãos, não adianta. Esse não é o caminho. O menino dele morreu. O seu menino pode ser que morreu também e você continua sem tomar banho, continua sem pentear o cabelo. Levanta, minha irmã. Levanta, meu irmão. Vai tomar um banho, vai trocar de roupa, vai adorar Jesus. Continua a sua vida, não para. Deus tem propósito na tua vida. Deus deseja que você se levante, porque o que Ele tem para você é muito grande. Ele quer te usar nessa terra. Ele quer fazer de você, homem e mulher, pessoas de Deus, pessoas de referência, pessoas que vão se levantar e vão abrir a boca e Deus vai usar poderosamente. Deus precisa de você. Então se levanta hoje. Se levanta hoje. Deus me trouxe aqui para dar esse recado para você. Então não perca mais tempo. Reaja. Não viva dependente de remédio. Os medicamentos estão ali te aprisionando. Não se coloque numa posição de autopiedade. Você não precisa disso. O teu Deus é verdadeiro. O teu Deus te fortalece. E a palavra de Deus fala que você é templo e morada do Espírito Santo. Deus habita dentro de você. E você não precisa de ficar dependente desses remédios que fica te dopando. Meus amados irmãos, isso é muito grave. Estou sendo tomada pela graça de Deus nessa manhã para trazer para você esse recado. Davi já tentou e não deu certo. Eu já tentei manipular Deus também há muitos anos atrás, antes de eu me converter, e também não deu certo. O meu menino também morreu. O meu menino, estou falando em parábola, meus irmãos. A situação que eu tentei fazer com que desse certo, não deu certo, porque não era para ser para mim. Deus não divide sua glória com ninguém.
E no momento certo Ele me exaltou, Ele me abençoou quando eu despertei, quando eu fui adorar, quando eu levantei, troquei as minhas vestes, fui para a igreja, fui buscar Jesus. Aí então Ele me deu o que eu tanto desejava. E Ele quer dar para você também. Então levanta, vai tomar banho, vai lavar seu rosto, vai trocar suas vestes. Tira essa cara de doente, essa cara de piedade, de dó. O Senhor quer mudar a sua vida. O Senhor quer mudar o seu semblante hoje. Então não pare, continue. Amém? Eu vou estar orando por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, por esse irmão e por essa irmã. Senhor, eu estou sentindo a dor deles aqui, Jesus. Eu sei que muitos estão ali escutando essa ministração e estão com o coração acelerado. Está saindo pela boca, Senhor, o coração deles agora. Então, em nome de Jesus, Pai, ajuda eles a levantar, Senhor, desse chão de prostração, desse chão de vergonha, desse chão, Senhor, de autopiedade. Ajuda eles a se levantar desse chão de morte, desse desânimo, dessa angústia. Põe, Senhor, eles de pé, Senhor, para que eles possam entender que o Senhor está interessado na vida deles. O Senhor tem um grande interesse para que eles se coloquem de pé. O Senhor quer enxugar as suas lágrimas. O Senhor quer que eles tomem um banho. O Senhor quer trocar as suas vestes, quer trocar as suas vestes da vergonha, as suas vestes de piedade, as suas vestes, Pai, de humilhação. E o Senhor quer mudar a vida deles hoje. Então, em nome de Jesus, eu profetizo que hoje o Senhor está mudando a história de homens e de mulheres. O Senhor está pondo um ponto final, Senhor, nessa autopiedade. O Senhor está pondo um ponto final, Senhor, nesse achismo, nessa busca, Senhor, de chamar a atenção de pessoas. Hoje, o Senhor enche o coração dessas pessoas de alegria. O Senhor enxuga as suas lágrimas. O Senhor coloca sobre elas, Senhor, o bálsamo da cura. O Senhor liberta, transforma. O Senhor muda, Senhor, o cenário de derrota e coloca um cenário, Senhor, de homens e de mulheres de Deus mais do que vencedores. E hoje, a alegria do Senhor invadiu o coração de cada homem e de cada mulher. E eu profetizo que hoje o Senhor começa uma nova história. Tudo para a glória de Deus e para a vergonha do diabo. Em nome de Jesus. Amém. Hoje o vídeo foi um pouquinho mais longo, vocês me perdoem. Mas a palavra de Deus estava queimando no meu coração e eu queria muito dividir ela com você. Então Deus te abençoe. Eu tenho certeza que hoje Deus mudou a tua vida. E eu te cubro com o sangue de Jesus. Eu coloco sobre você o capacete da salvação e eu proíbo as mentiras do diabo de continuar na tua mente. E hoje o espírito da alegria invade a tua vida, o teu coração, a tua mente, a tua casa. E hoje Deus vai mudar. Deus já mudou a tua história. E você sentirá muita paz e vontade de servir a Jesus como ninguém. Amém? Deus te abençoe.